minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Amém? Só um minutinho de oração. Grandioso Deus eterno Pai, nós estamos aqui nessa noite. Perdoa nossos pecados, nossas iniquidades, meu Deus. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da sua igreja, tem misericórdia da nossa alma, da nossa vida espiritual. Meu Deus, vem nos enriquecer, vem nos fortalecer, vem nos encher de ti, vem nos revestir do Senhor, do seu poder, das suas armaduras. Faz de mim um vaso novo, essa irmã, vasos novos, ó Pai, cheios plenos da sua glória, da sua presença, da virtude do Espírito, do temor a Deus, do amor a Deus, da fé viva, inabalável, a fé que agrada ao Senhor, meu Pai, esteja impregnada em cada alma, em cada coração, que o Senhor Jesus cada vez mais cresça, se revele, se manifeste na vida dos seus filhos, das suas filhas, na vida da sua igreja, do seu povo. Vai levantando agora, Senhor, vai suscitando com força, com vigor, com fervor, com poder, com autoridade, com ousadia, através da capacidade dada pelo Espírito Santo. Usa essas irmãs, usa esses irmãos, usa os jovens, as jovens, aqueles que são batizados, sejam renovados, meu Pai, aqueles que ainda não são, sejam batizados com o Espírito Santo, recebam, Pai, a promessa, o dom do Espírito Santo. Deus quer te renovar, Deus quer te avivar, o Espírito quer vivificar a tua vida hoje. Deus quer a sua vida com a sua presença. Usa Espírito Santo, usa Senhor Deus, usa com virtude, com fervor, Deus, a poder, a tua presença, a unção de cada homem, de cada mulher do Senhor, de cada servo, de cada serva, sejam tomados pela presença do soberano. Em nome de Jesus, fica conosco, meu Deus, que a sua presença, meu Pai, ela jamais nos falte. Para a glória de Jesus, para a glória do Senhor. Quem diz glória a Deus, é uma salva de palmas exaltando. Jesus vive, Ele está vivo, Ele está presente na tua vida, Ele está presente na vida da sua igreja. E os 7 castiçais tipificam, representam as 7 igrejas. Em suma, Ele está no meio da sua igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso, minha irmã, esqueça problemas, lutas, tribulações aqui nessa noite e deixa Jesus te tocar, te envolver. Siga a comunhão com Ele, a glória dele, a presença dele. Oh, glória a Jesus. Irmãos, prestem atenção. Eu quero nos falar a respeito do autêntico discípulo. Como saber se você, se nós somos discípulos, vamos dizer assim, verdadeiros, autênticos, genuínos Aleluia. de Jesus Cristo? Como saber? Irmãos, como saber se você é um discípulo de Cristo?
Jesus. Há duas coisas óbvias, claras, e elas são provas verdadeiras que nós somos discípulos, seguidores, aleluia, fiéis a Cristo. Primeiro, quando morremos para nós mesmos, eita glória, é impossível nós seguirmos a Cristo, sermos fiéis ao nosso Salvador, se nós não morrermos para nós mesmos, se nós não morrermos para o nosso eu, se nós não renunciá-lo. E a bem verdade, Jesus Cristo próprio disse: olha bem, aquele que não renuncia a si mesmo e a cada dia toma a tua cruz e me segue, não é digno de mim, ou não pode ser meu discípulo, se não renunciar ao seu próprio eu e tomar a cada dia a sua cruz e andar nos passos, nas pisadas, seguir o exemplo do Mestre, do Messias, do Cristo, do Salvador, não pode ser seu discípulo. Olha bem, meus irmãos, a cruz, se não me engano, já preguei isso a respeito do preço do discipulado, do preço do discipulado. Jesus pagou um alto preço lá na cruz, sim ou não? Que nós temos que carregar a cada dia, sim ou não? Porque a cada dia nós temos que renunciar a algo por Jesus na nossa vida. A cada dia o pecado bate a porta do nosso coração, o mundo tenta nos seduzir, nos enganar, ludibriar, e nós precisamos a cada dia renunciar a tudo, rejeitar tudo por amor a Jesus. Como saber então que nós somos autênticos discípulos de Cristo, meus irmãos? Quando nós morremos para nós mesmos, para o nosso eu. Jesus ele expressou isso, meus irmãos, já falam bem claro. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Onde está o eu de Jesus? Crucificado. Estou aqui para fazer a vontade do Pai. E nós, como cristãos, como salvos em Jesus Cristo, nós estamos aqui, aleluia, centralizados nele, vivendo nele, não para fazer a nossa própria vontade, mas a vontade de Jesus que nos salvou, a vontade de Jesus que nos resgatou. Glória seja Deus. Diga glória a Deus. Quando nós morremos para nós mesmos e quando nós dispusemos a andar com Jesus, a seguir a Jesus, a dedicar a nossa vida a Cristo, meus irmãos. Quando nós renunciamos o nosso eu, morremos para o nosso eu, nós passamos a viver para quem? Para Jesus. glória a Deus, Para Jesus. Estamos crucificados para o mundo, estamos crucificados para a carne, as suas paixões, estamos crucificados, mortos para o pecado, e agora
Glória a Deus. Estivermos mortos para nós mesmos, o nosso eu, e consagrados, dedicados, separados para viver Cristo, a sua vontade, o seu querer. Olha bem, porque nós vamos gerar discípulos, não discípulo do pastor Jesus, não discípulo do diácono Nilton, não discípulo do presbítero Raimundo, não discípulo do diácono Joselino, mas nós vamos gerar discípulos de Jesus. Glória a Deus. Nós geraremos discípulos de Jesus. Glória a Deus. E antes de nós gerarmos, reproduzirmos, antes de nós trabalharmos, fazermos a obra, nós precisamos ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque você, nós sendo discípulos verdadeiros de Jesus, nós teremos capacidade de gerarmos novos discípulos para Jesus, discípulos de Cristo. Irmãos, a evidência inegável a discernir se alguém é uma versão espiritual da imitação de algum artigo similar, parecido, está, meus irmãos, na presença do caráter semelhante ao original. Diga glória a Deus. Tem alguns que parecem discípulos, mas não são verdadeiros discípulos, porque ainda não renunciaram totalmente o seu eu, a sua vontade, ainda não morreram para o seu eu, para o pecador, para o mundo. Às vezes dá uns passos com Jesus, mas espera aí, Jesus, espera aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar, deixa eu curtir mais um pouquinho isso aqui no mundo. Deixa eu deleitar um pouquinho nesses prazeres que a vida, eita vida boa, nos oferece. O seu eu ainda está, meus irmãos, imperando. Ele tem que ser totalmente crucificado, morto. Diga glória a Deus. Porque para Jesus não tem esse negócio de mais ou menos, não. Só o coração, não. Para Jesus não tem esse negócio de meio termo, não. Uma parte de si. O que é isso? Nós vamos ver na cruz uma entrega plena do ser de Jesus. Nós vamos ver o seu corpo crucificado. Aleluia. Nós vamos ver a sua alma angustiada. Glória. Nós vamos ver o seu espírito sendo entregue a Deus. Amém. Jesus se entregou completamente a favor da nossa salvação, a favor da nossa libertação, a favor de nos tornar, de fazer de cada um de nós discípulos de Jesus e filhos de Deus, discípulos de Jesus e filhos de Deus. E agora nós vamos viver, meus irmãos, uma coisa romulada, uma vida aparente, como se fôssemos discípulos verdadeiros, genuínos. Tem um ditado, nem tudo que reduz é ouro. Hoje tem bronze, tem uns negócios aí que eles fazem folhear. Diga glória a Deus. Mas Jesus, Ele é o verdadeiro Deus. Ele é o verdadeiro mestre. Ele é o verdadeiro libertador, o verdadeiro salvador. E nós devemos ser o verdadeiro servo, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro homem, a verdadeira mulher que caminha os passos dele. E vive para ele. Oh, Jesus. E a prova mais linda, mais real, meus irmãos, que somos verdadeiros
é a conclusão. Glória a Jesus. O caráter de Jesus em nós. O caráter de Cristo forjado em nós. Ou seja, nós teremos um caráter semelhante ao de Jesus Cristo. A sua vida, a nossa vida, ela vai refletir Jesus. Vai refletir o amor de Cristo. Vai refletir, meus irmãos, a verdade, a santidade. Vai refletir a justiça, o amor. Diga glória a Deus. Porque nós somos discípulos, nós somos servos, nós seguimos a Ele, nós crucificamos o nosso eu e vivemos para Ele. Por isso agora o nosso caráter vai ser semelhante ao caráter de Cristo. O caráter de Cristo ele será, meus irmãos, forjado, moldado em nossa vida. Nós estaremos andando e o mundo olhando para nós e dizendo: ali vai o servo de Jesus, ali vai o cristão, o seguidor do Filho de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, Glória a Jesus. Aleluia. é uma pouca vergonha. Hoje o cristianismo, meus irmãos, está banalizando. A reputação do cristianismo está comprometida, porque muitos que estão no seio da igreja, se dizendo cristãos, se dizendo servos, discípulos de Jesus, têm vivido uma vida, meus irmãos, dupla, mesclada com o mundo e com o pecado. Uma vida que não satisfaz integralmente a Cristo, mas satisfaz, meus irmãos, o seu eu, a sua natureza, com as suas paixões, paixões estas pecaminosas, impuras, incoerentes, incondizentes Aleluia. com o caráter de Cristo e com a sua palavra, com o seu ensino, com o seu discipulado. Glória a Deus. Nós não aprendemos assim com Cristo, não. Nós aprendemos, meus irmãos, a sermos verdadeiros filhos de Deus. Nós aprendemos a ser verdadeiros discípulos. E Jesus ele disse para os judeus que acreditavam que criam nele: olha, se vós permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecerdes em minhas palavras. E acompanhando o texto, no contexto, logo em seguida a direção: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Glória a Deus. Vida dupla mesclada com o mundo, meus irmãos. É ausência da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Glória a Deus. Em outras palavras, ela vos mudará, transformará. Aleluia. Glória a Deus. Outrora, fora da verdade, uma vida separada da verdade, da prática da verdade. Porque uma coisa é conhecê-la, a outra é praticar. Uma coisa é conhecer, outra é viver. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Outrora, sem a verdade, separados da verdade, nós estávamos, meus irmãos, aprisionados a todo padrão de vida pecaminoso, vaidoso, carnal, profano, mundano, até diabólico. Mas depois que nós tomamos conhecimento da verdade Glória a Deus. e passamos a viver a verdade, nós somos mudados, transformados, libertos.
Nós fomos feitos filhos de Deus e servos de Cristo, discípulos de Jesus. E nós não mais estamos, meus irmãos, nas trevas, nós estamos na luz nele, que é a luz verdadeira que ilumina todo homem. Glória a E Deus. hoje, meus irmãos, nós somos a imagem Aleluia. do Filho de Deus. Graças a Deus. Aleluia. Você sabia que Deus nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho? Diga glória a Deus. Ou seja, levar-nos uma vida que nos identifica com Ele, com o Filho de Deus, que nos identifica com Cristo Salvador, que nos identifica com aquele que derramou seu sangue na cruz por nós. Mas se o caráter de Cristo estiver voltando em nós ainda não morremos para nós mesmos e não estamos preparados para reproduzirmos. Primeiramente, acima de tudo, Deus quer que eu tenha o caráter de Cristo. Deus quer que nós sejamos cristãos. Glória a Deus. Só então, sendo uma pessoa que reproduz o caráter de Cristo, Ele pode, Deus pode, por meio de mim, por meio de vós, operar. E assim, novos discípulos serem gerados. Serem gerados. Aleluia. Porque quando nós geramos discípulos, não é nós mesmos, mas é Deus por meio de nós, é Jesus por meio de nós, Glória a Deus. é o Espírito Santo que habita em nós, operando através de nós. Glória a Deus. Pela Aleluia. vida, pela instrumentalidade da irmã, do jovem, da jovem, do obreiro, do pastor, do servo, da serva, do diabo, do presbítero, de todo aquele que serve a Jesus, que é discípulo de Cristo. Aleluia! Presta atenção, meus irmãos. Muitas pessoas dizem que experimentaram a morte de si mesmos e está vivendo totalmente, plenamente dedicadas e consagradas a Cristo. Mas Jesus, Ele deixou um alerta bem inteligível, claro, explícito. Aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7, dizendo assim, diga glória a Deus. Mateus, capítulo de número 7, no versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Irmãos, o discípulo, ele tem que viver para Cristo, para Deus. Tem que estar disposto a fazer a sua vontade, não a sua. Se nós estamos no seio de uma igreja cristã, se pertencemos ao hall de membros desse ministério, uma igreja como uma organização, e se não fazemos a vontade do Pai que está nos céus, se não fazemos a vontade de Deus, nós apenas estamos convencidos que somos discípulos, que somos salvos, que somos filhos de Deus, que pertencemos ao reino de Deus. Estamos convencidos, mas estaremos de fato sendo discípulos, filhos de Deus, salvos, pertencentes ao reino de Deus, ao reino dos céus, quando estamos obedecendo a sua palavra, fazendo a sua vontade, sendo filhos obedientes, servos obedientes, discípulos obedientes ao Pai, ao Senhor Jesus. Não podemos gerar
sendo nós mesmos, pessoas, meus irmãos, que ainda precisamos ser um verdadeiro, autêntico discípulo. Para nós formarmos discípulos, primeiramente nós temos que ser formados como discípulos, aprovados como discípulos, para nós fazermos discípulos. Quem se compreende, diga glória a Deus. Olha bem, preste atenção. É necessário para curar alguém. É necessário para curar alguém, o homem, primeiramente, formar em medicina, ser médico. Ele precisa ser formado, ele precisa ser médico para poder curar alguém, sim ou não? Para poder tratar dos doentes, dos enfermos. Ele precisa se formar primeiro. Para advogar a causa de alguém, o homem, primeiramente, ele precisa ser um advogado. Sim ou não? Ele precisa primeiro ser advogado para advogar a causa de alguém, para tratar da doença, da ferida de alguém. Ele precisa primeiramente ser médico. E nós, para formarmos discípulos, gerarmos discípulos para Jesus, primeiramente nós temos que ser discípulos. Nós temos que ser formados como discípulos verdadeiros de Jesus. Jesus passou quase 3 anos e meio ensinando, instruindo os 12 Glória a e Deus. os demais a serem discípulos. Eu digo os demais porque todos aqueles que estavam à volta de Jesus, seguindo a Jesus, e eram muitos discípulos. Você pode ler João capítulo de número 6. Depois Jesus, além dos 12, escolheu mais 70. Diga glória a Deus. João vai dizer, registra as palavras de Jesus, que muitos discípulos começaram a achar o discurso, a doutrina, o ensinamento de Jesus muito duro, e começou a retroceder, a voltar atrás. Mas então Jesus passou quase 3 anos e meio capacitando aqueles 12 para eles reproduzirem, Glória a Deus. fazerem novos discípulos. Quem compreende que é glória? Glória a Deus. Até eles serem formados. E para nós sermos verdadeiros discípulos, meus irmãos, nós temos que aprender com quem? Com Jesus. Glória a Deus. Muitos não têm ainda alcançado a formação de um verdadeiro discípulo, porque tem deixado de aprender com Jesus, tem deixado de escutar a voz do seu mestre, do seu verdadeiro, soberano discipulador, mestre discipulador, Jesus Cristo. Você tem escutado lá, tem escutado bem, que muitas das vezes não está comprometido com Cristo, que muitas das vezes não está comprometido com a sua palavra, que muitas das vezes não está comprometido nem com a sua própria alma, nem com a sua própria salvação. E você tem aprendido de uma forma errada. Você olha para um, para outro, você acha falhas, erros, exemplos que contradizem o caráter de Cristo, atitudes, ações que são, meus irmãos, incoerentes à reputação do nosso mestre, do nosso Salvador. Mas quando você olha para Jesus, quando você foca em Cristo, você contempla aquele que é cheio de verdade, Glória a Deus. cheio de graça, Maravilha. aquele que reflete a minha glória a Jesus. Glória, glória. E aí você vai aprender, nós aprenderemos. E há 4 pontos que nós devemos, meus irmãos, destacar aqui, que caracteriza a nossa vida como discípulos.
Deus. Além da principal, nós reproduzirmos como discípulos, como filhos de Deus, as qualidades inerentes ao fruto do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Porque aquele que se identifica com Jesus, ele tem todas essas qualidades, características, virtudes. Aleluia. O discípulo, Glória a ele Deus. não é bravo igual bote. Ele é ovelha. Glória a É Deus. manso, humilde, como ovelha. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É paciente, tem domínio próprio, tem equilíbrio espiritual, emocional, porque vive no Espírito, segue a Cristo. Glória a E Deus. Jesus nos deu um exemplo de humildade e mansidão. Como ovelha muda, matadouro, ele seguiu. Ele não abriu a sua boca, mas para beijar, para xingar, amaldiçoar aqueles que estavam ou tosseando, esbofetando, ou maltratando, ou batendo. Sim ou não? Não, ele foi como ovelha muda. Aleluia. Em Glória. direção à cruz, ao matador, ele seguiu. E lá ele se entregou por nós. Aleluia, glória. Diga glória a Deus. Sem reclamar, Sim, Deus. sem murmurar, Sim, glória. sem praguejar, sem Glória a amaldiçoar. Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. 4 qualidades que destacam, meus irmãos, nas pessoas que seguem a Jesus. São verdadeiros discípulos. Olha, diga comigo: obediência, submissão, amor e oração. Irmãos, primeiramente, obediência. Estava lá, né? Os pescadores lançando as suas redes. Aí Jesus disse: vem e segue. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Glória a Deus. Obedeceram de imediato Glória a Deus. ao chamado de Jesus. A obediência é a primeira virtude, a primeira qualidade de um verdadeiro discípulo. Se nós não estamos dispostos a obedecer Jesus, meus irmãos, integralmente, não podemos ser seus discípulos. Porque ele diz bem claro, João 8,31: se permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecerdes obedecendo, vivendo, praticando as minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Temos que obedecer, temos que permanecer nessa palavra. Irmãos, vejam bem, obedecemos a Deus porque Ele é o Senhor soberano do universo, e nossa obediência é a única resposta a ser aceitável para a sua inefável bondade. Nós temos que ser conhecidos pela nossa obediência a Jesus. A igreja não pode ser famosa pela sua rebeldia, não. A igreja não pode ser famosa pela sua desobediência, não. O servo de Cristo é obediente. O discípulo de Jesus é obediente a Ele, a sua palavra, a sua doutrina, aos seus ensinos. Muitos estão sendo conhecidos hoje pela desobediência. Muitos estão sendo conhecidos hoje pela sua rebeldia. Não querem obedecer a Jesus, ao Evangelho do Reino. Não querem obedecer a palavra, a sã doutrina do Senhor. Estão ficando famosos.
pela desobediência. Mas a desobediência nos reprova como discípulos de Jesus, nos descaracteriza como seguidores fiéis de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia aos Romanos capítulo de número 16, diga glória a Deus. Aos Romanos capítulo de número 16, olha o que o apóstolo Paulo, meus irmãos, vai dizer a respeito dos membros do corpo de Cristo, que estava ali, meus irmãos, na cidade de Roma. Ele diz assim, capítulo 16, versículo 19: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Antes nós éramos filhos da desobediência, éramos filhos rebeldes, desobedientes. Agora nós somos em Cristo filhos de Deus, obedientes. Glória a Deus. E Paulo diz para os membros, pastor Joselito lá de Roma, da igreja de Cristo lá em Roma, no que diz respeito, no tocante, quanto à vossa obediência, a fama dela já alcançou todos, muitos. Quanto à vossa obediência, ela conhecida de todos. Glória a Deus. Aleluia. A sua obediência dá testemunho de Jesus, meu. A sua obediência te identifica com Cristo, como servo, como discípulo de Jesus. Vocês estão entendendo? É um testemunho, faz parte do caráter de Cristo. A obediência faz parte do caráter de Cristo. A obediência é um distintivo do verdadeiro discípulo. Ele está disposto a obedecê-lo. A obedecê-lo, se for necessário, até a morte. Até a morte. Jesus, ele mesmo disse, advertiu os seus discípulos, a sua igreja: ser, pois, fiel até a morte. Obrigado por essa noite, pela presença dos teus servos, das servas. Proporciona uma semana agraciada, rica nas bênçãos, na manifestação do seu poder sobre a vida, o lar e a família de todos. Leva-nos em paz em nome de Jesus. Põe a mão sobre a tua cabeça, diga: meu Deus, eu creio em nome de Jesus. Eu e a minha casa estamos abençoados para a glória do Senhor. Amém? Nem vamos orar por emoção de mão.